Jeremias capítulo 33. O Senhor voltou a falar com Jeremias enquanto ele continuava preso junto ao alojamento dos guardas do palácio. Assim diz o Senhor que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. Ele diz o seguinte: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubam casas e até palácios dos reis de Judá para reforçar os muros contra as rampas de cerco e a espada do inimigo. Mas apesar disso, os babilônios invadirão Jerusalém e encherão as ruas de cadáveres, gente castigada pelo meu furor. Eu abandonei os moradores de Jerusalém por causa de sua grande maldade. Não terei pena quando gritarem pedindo a minha ajuda, mas virá o dia em que vou reparar os danos causados a Jerusalém e curar as feridas dos seus moradores. Eles viverão em paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e Israel. Voltarei a construir as suas cidades destruídas pelo inimigo. Eu mesmo purificarei de todo pecado e maldade os israelitas que me desobedecerem. Perdoarei cada pecado que cometerem contra mim, quebrando a minha lei. Então Jerusalém será um motivo de glória para o meu nome. Todos os povos da terra me louvarão, vendo as coisas boas que fiz por ela, dando-lhe paz. A humanidade temerá e tremerá diante da paz e da prosperidade que estou trazendo para esta cidade. Assim diz o Senhor: neste lugar que todos afirmam ter virado um deserto, sem homens ou animais, e em todas as cidades destruídas de Judá, voltarão a ser ouvidas as vozes alegres do noivo e da noiva, as canções felizes da gente levando ofertas de gratidão ao Senhor e dizendo: louvem ao Senhor Todo-Poderoso, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque eu mudarei o destino dessa terra para o que era antigamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: apesar de esta terra estar vazia, abandonada pelos homens e animais, voltará a haver pastores guiando os seus rebanhos em todas as suas cidades. Os rebanhos aumentarão e voltarão a encher os campos em volta das vilas na região dos montes, da Cefelá, na planície junto ao mar, nas cidades do sul, no Neguebe, na terra de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e na cidade de Judá, diz o Senhor. Sim, vai chegar o tempo em que eu cumprirei todas as promessas de paz e felicidade que fiz a Israel e Judá, diz o Senhor. Nesses dias e nesse tempo farei brotar o ramo de justiça da árvore da família de Davi. Ele executará justiça sobre Israel. Nesses dias Judá será salvo, Jerusalém será uma cidade segura para seus moradores. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: então será cumprida a promessa feita a Davi. Nunca deixará de haver um herdeiro de Davi para ocupar o trono de Israel. E também não faltarão sacerdotes que são levitas para trazerem no altar do Senhor as ofertas queimadas e as ofertas de cereais continuamente. O Senhor disse mais a Jeremias: assim diz o Senhor: se alguém fosse capaz de alterar a lei que eu estabeleci para o dia e a noite, se alguém puder impedir que o dia venha depois da noite e a noite depois do dia, então seria possível anular a aliança que fiz com Davi, meu servo. Só assim deixaria de haver um herdeiro de Davi para reinar sobre Israel. Só assim deixaria de haver levitas que são sacerdotes para serem meus servos. Como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia das praias, assim será impossível contar a família de Davi, meu servo, e os levitas que me servem. E mais uma vez o Senhor falou a Jeremias: por acaso você ainda não ouviu que esse povo anda dizendo? Dizem que o Senhor escolheu Israel e Judá, mas depois os abandonou. Eles estão desprezando sua própria nação, achando que deixaram de ser meu povo. Assim diz o Senhor: tal como não vou mudar as leis fixas e estabeleci para o dia e a noite, para o céu e a terra, jamais rejeitarei os israelitas e a família real de Davi, meu servo. Não mudarei meu plano de escolher os descendentes de Davi como rei do povo de Abraão, Isaque e Jacó. Muito pelo contrário, restaurarei Israel, a antiga glória, e mostrarei todo o amor que sinto por ele. Jeremias capítulo 34. Esta mensagem Jeremias recebeu do Senhor quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com o seu exército, composto de soldados de todos os reinos que ele havia reunido sob seu comando, estava lutando contra Jerusalém e a cidade de Judá. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá dizer a Zedequias, rei de Judá: assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Ele queimará Jerusalém de alto a baixo. Você não conseguirá escapar. Será preso, levado perante Nabucodonosor. Com os seus próprios olhos você verá o rei, e ele falará com você face a face. Depois disso será levado como escravo para a Babilônia. Mas escute bem a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: o Senhor diz que você não morrerá na guerra, mas em paz entre o meu povo, o seu povo. Eles queimarão incenso perfumado em sua memória, como fizeram os antigos reis de Israel. O povo vai chorar por você e lamentar: ah, morreu o nosso rei. Eu mesmo decretei isso, diz o Senhor. Assim Jeremias entregou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Naquela ocasião, o exército do rei da Babilônia estava atacando Jerusalém, Laques e Azeca, as únicas cidades protegidas por muros que os babilônios ainda não haviam conquistado. Esta é a mensagem que o Senhor deu a Jeremias, depois que o rei Zedequias concedeu liberdade a todos os escravos de Jerusalém, fazendo um acordo com o povo. Ele tinha mandado todas as pessoas que possuíam escravos ou escravas israelitas darem liberdade aos seus patrícios. Ninguém podia mais possuir escravos israelitas. As autoridades e todo o povo obedeceram à ordem do rei, libertando os escravos, sem exigir pagamento algum pela liberdade. Mas pouco tempo depois mudaram de ideia e voltaram a escravizar homens e mulheres. Então o Senhor dirigiu a seguinte mensagem a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados quando os tirei da escravidão no Egito. Eu disse: quando vocês comprarem um servo israelita, devem devolver-lhe a sua liberdade depois de 6 anos de trabalho, sem exigir qualquer pagamento por isso. Mas os seus antepassados não quiseram me obedecer, nem me deram atenção. Há pouco tempo, vocês começaram a agir de maneira certa, dando liberdade aos escravos israelitas. Vocês prometeram solenemente no templo que leva o meu nome que obedeceriam a minha ordem. Mas agora vocês voltaram atrás, negaram sua promessa e obrigaram os servos a voltar ao trabalho como escravos, depois de terem devolvido a cada um a sua liberdade. Com isso, vocês mancharam o meu nome. Por causa disso, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram. Vocês não deram liberdade aos seus irmãos israelitas. Por isso, vou dar a liberdade à espada, a fome e a doença, para destruírem todos vocês. Vocês servirão de exemplo, um triste exemplo, a todos os povos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da minha aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram um bezerro de ouro, quando cortaram um bezerro ao meio, separaram as duas metades e caminharam entre elas. Como aconteceu com o bezerro, acontecerá com todos os que não cumpriram a aliança, sejam eles líderes de Judá, os oficiais do palácio real, os sacerdotes de todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. E os entregarei aos seus inimigos que os querem matar. Depois de mortos, eu darei seus corpos como alimentos para as aves e para os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos seus inimigos, que os querem matar, e do exército da Babilônia, que se retiraram de Jerusalém, mas que ainda querem matar Zedequias. Eu mesmo darei ordem aos exércitos da Babilônia, diz o Senhor, e eles voltarão a atacar Jerusalém, conquistarão a cidade e depois queimarão Jerusalém de alto a baixo. Destruirei completamente as cidades de Judá, elas ficarão completamente devastadas e desabitadas. Jeremias capítulo 35. Esta mensagem foi dada pelo Senhor a Jeremias durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá ao local onde mora a família dos Recabitas, convide-os para irem com você ao templo do Senhor. Quando estiverem lá, leve todos para uma das salas internas e ofereçam-lhes vinho para beber. Então fui procurar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e da família dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala da família de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Essa sala fica junto à sala dos líderes, debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, que era um dos porteiros do templo. Então coloquei diante dos Recabitas vasilhas com vinho e algumas taças e disse: bebam um pouco. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deixou a seguinte ordem: nem vocês nem os seus descendentes devem beber vinho. Vocês não reconstruirão casas nem possuirão terras, não plantarão vinhas nem as possuirão. Vocês terão de viver em tendas, assim vocês terão uma vida longa e feliz.
neste mundo onde estão de passagem. E nós, de fato, temos obedecido ao pé da letra a todas as ordens de Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e filhas. Nunca construímos casas, nem possuímos terras, vinhas, campos ou lavoura. Temos vivido em tendas até hoje e obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. Por isso permaneceremos nessa cidade. Então o Senhor falou com Jeremias: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: pergunte ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: quando vocês vão obedecer aos meus ensinos e às minhas ordens? Por que não aprendem uma lição com a família dos recabitas? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e até hoje eles obedecem. Eles não bebem vinho porque obedecem às leis do seu antepassado, mas vocês não querem saber de me obedecer, apesar de eu os avisar diariamente há muito tempo. Desde o princípio de sua nação tenho enviado os meus servos, os profetas, com a mesma mensagem: arrependam-se, cada um deve deixar seus maus caminhos e passar a fazer o que é direito. Não adorem nem sirvam a outros deuses, assim vocês viverão para sempre na terra que dei aos seus antepassados. Mas vocês nunca me deram ouvidos, nunca me obedeceram. Os descendentes de Recabe obedecem fielmente às ordens de Jonadab, seu fundador. Vocês, no entanto, nunca me obedeceram. Portanto, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: já que vocês não me obedecem quando dou uma ordem, já que não me respondem quando chamo, castigarei Judá e os habitantes de Jerusalém com toda a desgraça que venho prometendo. Então Jeremias se voltou para a família dos recabitas e disse: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: já que vocês obedeceram fielmente às ordens de Jonadab, seu antigo parente, já que cumpriram cada uma das instruções que ele deixou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eu prometo que sempre haverá descendentes recabitas que vêm me adorar. Jeremias capítulo 36. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: apanhe um rolo e anote as mensagens contra Israel, Judá e todas as outras nações. Comece com a primeira mensagem que lhe dei, ainda no reinado de Josias, e escreva todas elas até hoje. Quem sabe assim o povo de Judá dê atenção a toda a desgraça que eu planejo lançar sobre eles. Talvez assim eles se arrependam dos seus pecados, e eu perdoe a maldade e a desobediência deles. Então Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse num rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras recebidas do Senhor. Quando terminou de ditar, Jeremias disse a Baruque: estou proibido de ir ao templo do Senhor. Por isso você irá ao templo no próximo dia de jejum, diante de todo o povo presente, quer de Jerusalém, quer de outra cidade de Judá. Você deve ler todas as palavras da parte do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Assim, talvez eles se arrependam e peçam humildemente perdão a Deus. Quem sabe assim o Senhor perdoe os pecados do povo, porque é grande o seu furor contra o seu povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente o que Jeremias mandou. Foi ao templo do Senhor e leu o rolo com as profecias do Senhor para todo o povo. Isso aconteceu no dia do jejum, celebrado no 9º mês, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Todo o povo de Judá e Jerusalém foi convocado à reunião do templo do Senhor, para ler o rolo a todo o povo que estava reunido no templo do Senhor. Baruque subiu à sala de Gemarias, o escrivão, filho de Safã. Essa sala ficava junto ao pátio superior, perto da entrada da porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor lidas por Baruque, correu ao palácio onde estavam reunidos na sala de registros os oficiais de governo do rei Jeoaquim. Lá estavam o secretário Elissama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibó, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Quando Micaías contou aos líderes tudo o que ouvira Baruque anunciar ao povo, os líderes mandaram por intermédio de Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuzi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Os líderes disseram a ele: sente-se, Baruque, e leia para nós o rolo com as profecias. E Baruque obedeceu. Quando Baruque terminou de ler, todos estavam com muito medo, olhando uns para os outros.
Precisamos relatar tudo isso ao rei, disseram aos líderes. Mas antes perguntaram a Baruque: diga-nos, como foi que você escreveu todas essas profecias? Por acaso Jeremias as ditou para você? E Baruque respondeu: sim, Jeremias ditou pessoalmente todas as profecias, palavra por palavra, e eu escrevi com tinta nesse rolo. Ouvindo a resposta, os oficiais disseram a Baruque: escute bem, Baruque, você e Jeremias devem se esconder imediatamente, e não digam a ninguém onde vocês estão. Depois que Baruque se retirou, os oficiais guardaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram dar as notícias ao rei. Jeoaquim, ouvindo os fatos, mandou Jeude buscar o rolo. Jeude foi à sala de Elisama, o secretário, e de lá trouxe o rolo com as profecias. Chegando diante do rei e os líderes do governo, Jeude leu as mensagens do Senhor. O rei estava numa parte do palácio especialmente construída para enfrentar o frio do inverno, sentado diante de um braseiro. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, aquele pedaço era cortado pelo rei com uma faca e depois jogado no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo foi completamente destruído. O rei e todas as autoridades que ouviram aquelas palavras não se alarmaram e nem rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza ou arrependimento. Apenas Eunatã, Delaías e Gemarias insistiram com o rei para não destruir o rolo, mas Jeoaquim nem quis saber a opinião dos seus oficiais. Em vez disso, o rei mandou Jerameel, membro da família real, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, prenderem Baruque e Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Depois do rei Jeoaquim ter queimado o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, o Senhor falou a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente todas as palavras que foram escritas no rolo queimado por Jeoaquim, rei de Judá. Além disso, diga a Jeoaquim, rei de Judá, o seguinte: assim diz o Senhor, você queimou o primeiro rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá atacar e conquistar essa terra, destruindo homens e animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente que vai assentar no trono de Davi. O seu corpo será lançado fora e exposto ao calor do dia e à geada da noite. Eu castigarei a ele, os seus filhos e os seus servos, por causa dos pecados que cometeram. Trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, toda a desgraça que venho prometendo, porque não me deram ouvidos. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a Baruque, filho de Nerias, todas as palavras escritas no primeiro rolo queimado por Jeoaquim, rei de Judá. Mas este segundo rolo continha muitas outras profecias e ameaças semelhantes.